do sacerdote. No capítulo 3 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus. O monte de Deus, Horebe. No 3, eu quero dizer para os irmãos, quando Deus levou Moisés ao monte, foi Deus que levou ele ali. E Deus disse no 3, mas eu vou ler até o 5. E apareceu ali um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça ardente. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. No 3, Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei a esta grande visão, porque a sarça não se consumia. No 4, vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus, e ele bradou ele no meio da sarça ardente, diz: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Para finalizar, vou até o 5. Moisés, Moisés, no 4. E ele disse: eis-me aqui. A voz de Deus bradou e disse, no meio de uma sarça ardente: Moisés, Moisés, eis-me aqui. No 5 ele disse: não te chegues para cá. Tira teus pés, tira teus sapatos, tira teus calçados, tira tua sandália de teus pés, porque o lugar é santo, em que tu estás, uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque, e o Deus de Jacó. Irmão, que me veio, irmão, volte aos seus assentos, dando glória ao Senhor, em nome de Jesus. Antes, quero que os irmãos dêem sua atenção para cá, porque o que mais me veio a sentir, a saber, que Deus chamou Moisés. Deus, naquele dia, naquele momento em que Moisés estava lá em Midian, não foi à toa, foi para lá para Deus mostrar a ele o que é quem é Deus, e para dizer para um povo inútil, um povo arrogante, um povo que procura saber de tudo, um povo que não dá nada, um povo que não procura saber de nada, um povo duvidoso, um povo insolente, um povo de mau quebranto de coração. A palavra, o tema diz: a vitória a vitória para os aquebrantados de coração. Eu quero dizer para os irmãos aqui que no 4, no 3 o Senhor chamou. No 4 disse: Moisés, agora virarei para lá. Deus chamou, Deus estava preparando Moisés ali naquele lugar, apacentando as ovelhas de Jetro. E naquele lugar ali, Moisés achou de ir lá por detrás e no Monte Horebe. E foi lá que Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés: agora, Moisés, nenhuma chama de fogo. Mas Moisés, o que Deus bradou, que Moisés não era para olhar, e Moisés foi olhar. Mas o tema diz o quê? O que é que o tema está dizendo? Aquebranto de coração. Não precisava Moisés se achegar, porque Deus chamou ele, e ele disse: não te achegues. Moisés, o lugar é santo, o lugar de poder. Então, antes que você colocar os teus pés no monte, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Eu quero dizer que é uma palavra dura, mas é uma palavra para conserto, é uma palavra de aquebrantamento. Aqui não tem o seu coração voltado para Deus, aqui não tem o seu coração voltado para as coisas de Deus. Aqui ouve a palavra por brutalidade, ouve a palavra por ignorância. Então esse se chama um coração que não está quebrantado. Então a vitória é para os aquebrantados. A
quebrantá-lo de coração. Então Moisés, Deus chamou ele, e Deus respondeu a ele: não te chegues para cá, Moisés. Então é uma palavra, né? Parecendo uma palavra irrelevante, né? Uma palavra dura, mas foi uma palavra. Mas ainda que a palavra venha dura, o que é que você tem que fazer? Quebrantar seu coração, não responder mal, se posicionar na posição de Deus, ainda que o Deus fale: ei, acabou aqui, você não vai parar, não minta, você não faça nada, porque eu não estou me agradando de você. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir a palavra de Deus, vai obedecer o que Deus fala. Assim Moisés disse aqui, ó. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Moisés não perguntou a Deus: por que eu não posso virar? Por que eu não posso olhar? Então Moisés, com o seu coração aquebrantado, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Não é impossível, não é difícil nas nossas vidas, porque eu estou pregando aqui para vocês, mas estou pregando também para mim, porque o momento vai chegar da brutalidade sobre a minha vida, o momento da palavra dura vai vir sobre mim, e eu não tenho que responder eu não tenho que responder mal. Ou eu fico calada, ou eu, com meu coração aquebrantado, eu baixo a cabeça e deixo Deus trabalhar. Então quando a gente baixa a cabeça, e daí Deus está preparando a vitória, mas não é para todos, não é para os que é quebrantado, os que é quebrantado para a verdade, os que é quebrantado não para a mentira, os que é quebrantado não para a falsidade. Então Deus está preparando a vitória para esses que são aquebrantados. Aquebrantado em obedecer a Deus, aquebrantado em obedecer a voz de Deus vinda para o anjo da igreja. O anjo da igreja fala alguma coisa, a gente não vai tomar como uma palavra dura, mas se vir a palavra dura, nós temos que dizer, fazer como Moisés fez: eis-me aqui, Senhor. E ele disse, e o Senhor, quando Moisés virou para ver a sarça, Deus bradou: Moisés, não te achegues para cá, Moisés. Então o que me impressiona é que a palavra é de aquebranto, a palavra vai para quebrantar. Então Moisés, com o quebranto dele, ele não respondeu, ele disse: eis-me aqui, meu Senhor. Quantos muitos de mim, quantos muitos de vocês, em verdade, que eu primeiro vou pregar para a igreja, para depois eu pregar lá para fora. A palavra dura vem para dentro, depois vai para fora, porque aqui dentro você recebe palavra dura, você recebe palavra de brutalidade, alguém duvida de você, alguém desacredita de você, mas o que é que você tem que fazer? Se você tiver com o coração aquebrantado para Deus, você não vai ligar, você vai baixar a cabeça, porque é aí que Deus está promovendo, é aí que Deus está trabalhando, porque quando a gente cala-se, quando a gente se cala, o coração da gente se cala também. Quando a gente abaixa a cabeça, quando a gente não liga para as coisas que estão vindo sobre a nossa frente, Jesus está no silêncio trabalhando. Uma vez eu estava aqui, como venho sempre frequente, não deixo o desaquebranto vir sobre mim. Eu deixo Deus. E eu estava nos alguns dias que alguém estava falando brutal comigo, e eu estava debatendo com as pessoas. E um dia Deus falou na boca do irmão Andrevaldo que eu quebrante o meu coração. O que foi que eu fiz? Eu ouvi a palavra do Senhor, e depois de sair do meu ouvir ao Senhor, eu não respondi, eu não disse assim: não estou nem aí. Se me responder, eu respondo também. Isso que é um coração voltado para a maldade, isso que é um coração voltado para a infidelidade, isso que é um coração que não está quebrantado no Senhor. A gente estamos na presença do Senhor, a gente estamos todo dia cultuando o Senhor, mas ainda falta a gente quebrantar o nosso coração, e não dá lugar para mentir, não dá lugar para adulterar, não dá lugar para fornicar, não dá lugar para falar mentira, mas sim dá lugar para o coração a cada dia sentir o poder de Deus e a vitória de Deus em nossas vidas. Então a cada dia e até hoje eu peço
Senhor. Pai amado, me perdoa pela minha expressão, me perdoa pelo meu pulsar, me perdoa, meu Pai, me ajude, meu Deus, me ajude, meu Pai, eu a quebrantar este coração que não é de mim, mas como Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, então ele sabe quem era eu lá no mundo, quem era você lá no mundo, mentirosos, falsários, não tinha amor de nada, não tinha amor no coração, o que vinha a gente levava nos peitos, mas quando a gente vem para Jesus, já é outro departamento. Agora a gente não vai esperar, a gente não está esperando o que vem pela frente, porque o Evangelho de Cristo é espinhoso, é árduo, porque o Filho do Homem, ele viveu muito árduo, ele foi muito rejeitado, ele foi muito apontado, mas só teve uma coisa que ele respondeu. Quando o homem chegou para ele, que levou ele para a cadeia, que na hora de tirar ele para interrogar, o nosso rei é o único que tem um coração voltado para o Senhor. Ele só veio responder. Disseram para ele: é tu que és filho de Deus? É tu que és judeu? É tu que é filho do Deus? Aí ele disse, aí ele falou: tu dizes. Ele não falou por brutalidade. É no nosso caso aqui, muitas vezes a gente responde com brutalidade as palavras, muitas vezes a gente vai pela medida, e o diabo só gostando, só deixando a desejar, a Satanás a gostar. E aí deram foi uma bofetada no rosto dele, porque ele disse assim: tu dizes. Ele quis dizer que eu não sou, quem sou eu? Ele quis dizer, eu não sou nada. Ele quis dizer isso, mas se o tal do Pilatos estava perguntando a ele, interrogando a ele, porque primeiro para levar ele para o sinédrio, ou para levar para o centro para bater, ele teve que zombar de Jesus, mas ele já sabia que era o Filho de Deus, mas para zombar, para ver a intenção de Jesus, ele perguntou: que é tu que é o Filho de Deus? Aí Jesus disse, como respondeu, ele achou que foi uma afronta, ele achou que foi um desrespeito, só dizer: tu dizes. É no caso meu, no caso de vocês, se ele te responder alguma coisa, e mesmo assim que Deus não quer que te responda nada, Deus quer que te mantenha calado, Deus quer que te mantenha um coração quebrantado, um coração valente, mas sim para pregar a palavra, um coração valente para dizer para Satanás: você está repreendido, seu diabo, você está queimado pelo sangue do Cordeiro, um coração quebrantado de dizer: eu vou vencer, eu vou à frente, eu vou continuar indo, eu vou continuar adorando meu Pai, eu vou continuar dando o melhor a Ele. Não um coração voltado para a maldade, não um coração voltado para a ruindade, não um coração voltado para você fazer o que você quer. Ou você quebrando o coração, ou você não vai ter a vitória. E a vitória não é para todos, a vitória não é para quem quer, a vitória é quem pode alcançar e obter a vitória. Então a cada dia é uma trajetória, a cada dia uma luta, a cada dia uma desavença, a cada dia uma coisa. Mas além da desavença também tem a desobediência dos que não é quebrantado, dos que fazem o que quer. Esse não vai obter a vitória. Ou quebranta o coração, ou se coloca na posição, ou não pense que você vai subir lá. Não pense, não vai. Ou quebranta o coração, ou não vai obter a vitória de entrar na mansão celestial. Porque aqui embaixo é luta, aqui embaixo é peleja. Eu vejo muitos dizer, às vezes muitos fazer suas coisas erradas, mas eu fico calada, e eu vejo Deus falar, até na boca dela, deixa Deus falar. Eu vejo muitas pessoas fazer o que está fazendo. Eu não me agrado com isso, não me alegro, porque todo dia eu venho para a casa do meu Pai, todo dia eu tenho prazer, eu tenho esse coração voltado para Ele. A única coisa que Ele não quer de mim é que eu me debata, é que eu bata a boca, mas e fora disso, Ele não tem o que dizer de mim, porque Isaías 41, versículo 10, Ele disse, no 41 Ele disse, Ele me deu o 41 e me deu o versículo
atua, para quem sabe o que é os preceitos de Deus, para quem lê a palavra do Senhor, para quem obedece, tem o discernimento. O Senhor me deu a palavra dormindo, porque o meu coração andava afoito, e Ele teve que, eu dormindo, Ele teve que trazer a Bíblia de lá da sala. Não foi essa não, foi a primeira Bíblia, e Ele colocou na minha cama, e abriu a Bíblia, e eu vi claramente. Quando foi no outro dia, eu disse: eu vou ver o que é que meu pai quer falar comigo. Quando eu abri a Bíblia, Ele mandou eu calar a boca, Ele mandou eu ficar em silêncio, Ele mandou eu não dizer nada, Ele mandou eu ficar quieta. Somente isso. Calado perante mim a ilha transbordante. Quem te suscitou do Oriente? Eu era uma pessoa que eu estava lá no mundo perdida, no outrora. Então eu não gostava de ninguém me desafiar, eu não gostava de ninguém me dizer nada. Então Ele sabe, mas Ele sabe a minha natureza. Mas eu tenho que quebrantar a cada dia, e eu estou pedindo força a Ele a cada dia, porque não é fácil. Eu não uso com mentiras, eu não faço com o Senhor de jeito nenhum, eu não falto com Ele de jeito de maneira, eu não falto com a necessidade do Senhor de jeito de maneira. Meu Deus! A gente tem um coração quebrantado. O pastor está falando, faça isso, a gente vai fazer. O pastor diz: estou precisando de você, mas é da hora. Aqui, se eu tiver meu coração quebrantado, eu estou aqui, para o que der e vier. Não tenho dinheiro, não tenho prata, mas tenho o dono do ouro e a prata por mim. Então confia no Senhor. Não faça nada às escondidas. Vê se você quebrando o teu coração. Então Deus falou com Moisés. Deus bradou. E quando Deus brada, já sabe a voz de Deus, é como voz de trovão. Então na palavra comigo Ele bradou. E Ele disse: calai-vos perante mim. Ele quis dizer o quê? Não sabe que eu estou vendo tudo isso? Não sabe o que você está passando? Não sabe, eu sei o que tu está passando, mas cala a tua boca. Ele não falou para mandar calar a boca, mas a palavra estava dizendo, e mandou e me lembrou da onde eu estava, aonde eu estava, um coração bruto. Eu era um diamante bruto, eu era um diamante estraçalhado, mas hoje eu sou um diamante lapidado. Hoje eu sou uma joia rara diante da raridade que é Jesus. Então a cada dia, vocês que dizem que tem um coração quebrantado, se você tiver um coração quebrantado, você não vai mentir, você não vai fazer, você não vai adulterar, você não vai fazer o que você quer. Se você tiver o quebranto do coração, alguém pode vir até você te insultar, mas você vai ficar na sua calada, para Deus trabalhar e obter a vitória. Porque a vitória é nossa em nome de Jesus, mas nem todos vão obter a vitória. Porque no grande dia do juízo final, Ele vai chamar um a um para serem julgados. Um para a ação, outros para más ações. Uns para o inferno, outros para o céu. Um para a direita, outro para a esquerda. Então, um coração quebrantado é tudo, irmãos. Um coração quebrantado, só se você não se corrigir, só se você não deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. Um coração quebrantado, ele admite: eu estou errada, eu não vou fazer isso não. Então me dá eu sei, eu congrego há 11 anos, eu vivi no meio de torrentes, meu Deus, mas eu sentia aquilo, mas alguma coisa me aguentava, e até hoje eu vejo muitas coisas que não combinam comigo e não condiz com o meu coração. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu vejo gente fazendo o que quer, eu vejo gente querendo o que quer, eu vejo pessoas até fazendo coisas escondidas. Mas o que é que eu tenho que fazer? Deixar Deus trabalhar. Porque só Deus é quem trabalha, eu não vou fazer. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém. O meu coração é para me doutrinar, é para eu doutrinar a mim mesmo. É a palavra do Senhor, entendeu? É a palavra do Senhor que doutrina, é a palavra do Senhor que a quebranta, é a palavra do Senhor que é verdade, é a palavra do Senhor que mostra onde está a mentira, aonde está o adultério, aonde está a falsidade. É a palavra do Senhor que fala. Então a palavra do Senhor está aqui, é a bússola, é aonde você está aqui vendo
Moisés foi para o monte. E lá Deus já estava esperando Moisés. Moisés entrou e traz de sapato. Moisés estava tudo despercebido que ele ia entrar. E o Senhor disse: quando tu pisares no meu santuário, tira a tua sandália. Eu estou aqui, ó. Mas para a glória do Senhor, ainda creia que não creia, eu estou no estado perfeito do Senhor. Não me aflijo com nada. Eu estou pregando a quebrantamento. E a cada dia só tenho isso. Mas meus pés é santo, porque eu não estou adulterando, eu não estou mentindo. Meus pés é santo, aonde eu piso, ele disse: aonde tu pisar, teus pés é santo. Então tira a tua sandália, Moisés. Tira a tua sandália, que meu lugar é santo. O monte é santo. Por isso que muita gente vai para monte, muitos vai cheio de pecado, e chega lá não tem um que envergonhe, mas o Deus envergonha. Porque Moisés, ele teve que tirar a sandália, ele teve que se quebrantar diante do Pai. E ele disse: eis-me aqui, meu Senhor. Hoje em dia, digo por mim, se a pastora me chamar, me falar alguma coisa, antigamente não, eu tive que eu respondia, mas hoje eu estou tão calada, que muitas estão desconfiando. Mas eu peço ao Senhor que me dê força, que me aquebrante, que o Senhor mesmo aquebrante o meu coração, porque a palavra é quebranto, a palavra é discernimento, a palavra é verdade, a palavra é cura. Então, tem uma palavra aqui, no capítulo de Êxodo 36, versículo 6 diz, depois que eu ler eu vou dizer para vocês: mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais a obra alguma, para oferta alçada, no santuário do Senhor. Ele respondeu isso porque tinha um homem, o carpinteiro, tinha um obreiro, porque estava para fazer a tenda do Senhor, o tabernáculo do Senhor. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a oferta alçada é, se você quiser dar R$1.000 para o templo para a casa do Senhor, você dá. Se você quiser dar 500, você dá. Porque eu estou falando aqui que existe o dízimo que é 10%, e a oferta é diferente da oferta alçada. E tinha um homem dizendo para Moisés: ei Moisés, o povo está ofertando demais, deixa ofertar. Um coração quebrantado, ele não vai olhar quem está ofertando, ele não vai olhar de que ele tem a ofertar a oferta alçada. Ele tem que ver que quando ele estava com as portas fechadas, Deus abriu e ele prometeu de dar uma oferta alçada ao Senhor. E o tabernáculo do Senhor começaram a ofertar em dinheiro, em cortinas, em movimento, outros na obra, outros ajudando. E este homem, porque eu esqueci o nome dele, o que estava que disse, aí Moisés respondeu para ele: nenhuma mulher, nenhum vai fazer mais a obra, mas não é por isso que vocês vão deixar de ofertar a casa do Senhor, de dizimar a casa do Senhor. Tudo faz parte de um quebranto. Aonde está a lei das crônicas? Os 10 mandamentos. Se você passar por um, se você errar um, você errou todos. Então eu quebranto o coração. Existia um homem de um bom coração aquebrantado, depois que ele fez o que ele teve que fazer, mas como ele era um menino obediente, desde a sua infância, ele obedecia a seu pai, ele obedecia a sua madrasta, era o menino Davi. Então eu falo dele porque ele tinha um coração aquebrantado. Até na hora do adultério, ele foi para o tabernáculo e foi se humilhar aos pés do Senhor. Ele se humilhou, ele pediu perdão ao Senhor, e nesse perdão que ele pediu, ele não fez mais, não praticou mais o pecado. Mas o negócio que ele teve
perda também. E ele aceitou, porque ele tinha o coração quebrantado. Ele sabia onde era que ele estava errando. Moisés, ele não está. Davi, ele sabia onde foi que errou com Deus. Ele errou feio, errou. Mas desde quando ele foi para a oração, ele foi para o joelho dele, ele foi para se humilhar aos pés do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: se humilhar debaixo das minhas potentes mãos. Glória a Deus, aleluia. E eu não esqueci, e eu não vou esquecer das pessoas que agem com rebeldia, agem com insensatez. Então o coração insensato é o coração tolo, é o coração que não vai conseguir nada, não vai a lugar nenhum. Então de Davi, ele conseguiu conquistar até o coração de Deus. E ele foi para o joelho, e eu creio que ele se humilhou e disse para o Pai, nosso Deus: eu vou me humilhar, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me dê força, me perdoe porque eu pequei contra ti, me perdoe, meu Senhor. Meu Deus! Então ele pediu perdão. Então Davi conseguiu alcançar a vitória, né? Uma vitória que estava por vir para ele, a vitória de reis, e a vitória também lá na mansão celestial. Glória a Deus. Porque muitos vão querer entrar lá, mas não vão poder entrar. Muitos vão querer entrar lá, mas para você entrar lá, você tem que se humilhar aqui. Você tem que ter um coração quebrantado. Para você alcançar a vitória de Deus, você tem que se quebrantar a sua maneira de viver, a sua maneira de agir, a sua maneira de dizer que eu posso, eu faço, a sua maneira de dizer hoje eu não vou para a igreja, a sua maneira de dizer hoje eu não vou para o culto. Então a cada dia que você agir assim, você está sendo insensato ou insensata, agindo, irritando até o coração de Deus. Porque Moisés, Deus disse: não se achegue, fique lá, Moisés. Moisés não perguntou a Deus: por que eu não posso me chegar? Moisés se humilhou nos pés do Senhor. Aleluia. E ele ouviu a palavra, porque foi na hora que ele disse, que Deus disse que ele fosse tirar o povo do Egito. Moisés sabia que era um trabalho árduo, que ele vivia, é um trabalho ardente, mas ele teve que ouvir a palavra do Senhor. Ele teve que fazer a vontade de Deus. Então aquele que não faz a vontade de Deus é um coração desaquebrantado. Não é um coração quebrantado, um coração mentiroso, uma mente mentirosa, uma mente perversa, um coração perverso, uma natureza ruim, de tudo que quer fazer. Então quebrando o coração, para que obter a vitória. Não faça nada insensatamente, faça tudo com ordem e decência. Obedeça a voz do Senhor. Assim como eu estou aqui, como ele veio a mensagem para mim, para eu obedecer, então eu tenho que obedecer, para eu obter a vitória, entrar lá, porque o Evangelho de Cristo é árduo, o Evangelho de Cristo é espinho, vai vir a luta, vai vir desespero, mas você não pode se dar ao lugar do desespero, vai vir tudo, mas você com o coração quebrantado, um coração voltado para Deus, você vai obter a vitória. Porque o tema diz: a vitória para os aquebrantados de Deus. A vitória para os aquebrantados. Mas a vitória de Deus não é para os mentirosos. A vitória de Deus não é para quem volta com a presença de Deus. A vitória de Deus não é para quem mente. A vitória de Deus não é para ir para ali, aqui, acolá, e sabendo que tem um anjo aqui, que Deus revela tudo. Então a vitória de Deus é verdade. A vitória de Deus é alcançar o aquebrantamento, né? O aquebrantamento é que alcança a vitória. A cada dia Deus está nos olhando com chama de fogo, e Ele não se consome, e o olho dele está após a cada um. Aleluia. Então não se dê lugar das afrontas. Se vir minha afronta, seja aqui ou seja lá,
todo dia eu estou congregando, todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou cultuando, todo dia eu estou vendo. A palavra do Senhor diz, para que a gente venha ler a palavra do Senhor. É a palavra de harmonia, uma palavra de amor, uma palavra de quebrantamento também, porque ele sabe o quanto o filho dele passou. Mas Jesus, ele em nenhum momento ele saiu do lugar dele, ele se desfez do coração dele. Jesus estava sendo pregado, estava pregado naquela cruz. Jesus estava sendo afrontado. Jesus estava derramando aquele sangue, aquela dor que ele estava passando. Mas ele ali com o coração dele quebrantado. Foi tanto que o coração dele deu quebrantado, que ele pediu até ao Pai que perdoasse aqueles que não sabem o que estavam fazendo. Porque quem estava matando ali Jesus não foi aqueles homens, mas foi o insensato chamado Satanás, que é Lúcifer, um anjo de luz, que vivia à direita de Deus. Até o momento o coração dele era voltado para Deus. Mas ele, quando ele desistiu de querer ser mandado, de ouvir a voz de Deus, ele mesmo se rebeliou, e creio que ele disse: agora ninguém me manda mais, agora ninguém manda em mim, agora eu vou colocar vou promover a própria lei, de lá ele. É como nós aqui, né? Não, é como nós aqui, que a gente quer fazer o que a gente quer, a gente quer viver a própria lei da gente, a lei da rebeldia, a lei de não querer atender a voz de Deus. Então o que aconteceu com Lúcifer é isso. A vitória de Lúcifer foi o abismo sem retorno, o lago de fogo, aonde o fogo não se apaga, aonde os bichos nunca morrem. Então é para lá que vai os desaquebrantados, os que não se quebrantam, é para lá que vai, porque quer mandar em si mesmo, quer fazer o que você quer, quer fazer o que você quer. Então você não vai, você vai para lá. Você quer viver a sua própria lei, porque a lei do Senhor é convertimento, a lei do Senhor é libertação, a lei do Senhor é convenção, a palavra de Deus é respeito, a palavra de Deus é reverência. Então nós não estamos lendo para a gente ser burro, não, para a gente ser cavalo, não, é para a gente ser mais gente do que a gente era mais gente na presença de Deus. Então vocês que querem ser crente cavalo, que precisa do Senhor, chamar ele como o Senhor chamou Moisés. Chega aqui para lá, não precisa se aproximar, de lá mesmo eu falo com você. Então vai ser preciso Deus chamar cada um no concerto, para quebrantar, para ver o seu coração quebrantar de verdade. Então aqui, este homem, ele estava dizendo para Moisés, os pedreiros, os engenheiros da casa do Senhor, aí ele estava abençoando, o povo estava abençoando. Olha o que é um povo quebrantado de coração. Eu creio que nem precisou Moisés chamar o povo no arraial e dizer: olha, a casa do Senhor vai precisar disso, a casa do Senhor está precisando disso aqui. O povo de Israel era o povo, os que ficaram eram o povo voltado para Deus. Então o povo de Israel, ele ofertava ao Senhor, ele não queria saber quanto era, quanto não era. Se fosse 1000 ele ofertava, mas teve um homem que achou que a oferta estava demais. Aí Moisés pegou e disse: então passa a ver, passa a ouvir uma voz, e vai lá e dizer ao povo que não precisa fazer a obra de Deus, não. Ei, se você não quer fazer a obra de Deus, você diga. Mas se você tiver o coração quebrantado, você vai continuar fazendo a obra do Senhor. Então Moisés respondeu: eu não sei aqui, mas deu para mim que Moisés às vezes despareceu um pouco, mas por causa da ira, por causa do homem preocupado, e porque a gente
se a gente também está ofertando, a gente, se tiver um ofertando, deixa ofertar. Se tiver a casa de Deus precisando e tiver um ajudando, deixa ajudar. Se não está ajudando, não fala nada não. Então não atrapalha. Então um coração quebrantado, ele continua ajudando. Um coração quebrantado, ele continua recebendo a palavra de Deus, obedecendo. E Moisés disse para o povo, mandou dizer, diga para o povo, para não fazer mais a obra de Deus não fazer a obra mais não. Então eu creio que Moisés teve uma hora de ter um temperamento, viu? Porque para ele responder assim, ele não estava bom. Mas a ira era grande, a carga era grande. Mas Deus não quer saber que a carga é grande na sua vida. Deus quer saber que você tem que ter um coração quebrantado. Deus quer saber de ouvir um coração quebrantado. Não um coração bruto, um coração ignorante, um coração sem amor. Às vezes envia uma palavra, já quer se atravessar na frente. Então esse homem aqui, esses dois homens, porque eu esqueci o nome deles, porque eu procurei ver o nome deles. Então eles se atravessando na frente e dizendo, a casa do Senhor já tem demais. Então quanto mais tem, melhor mais ainda. Quanto mais tem, é melhor. E aquele povo lá tinha um coração bom, um coração quebrantado. Então todos conseguiram a vitória, eu creio. Eu creio que todos aqueles que fizeram o que Deus queria, e Deus estava se agradando, aí vem um balde de água fria e diz, já chega, tá bom, nada tá bom diante dos olhos do Senhor. Aos teus olhos está tudo bom, mas aos olhos de Deus não se agrada. Então Deus disse para Moisés, então ele disse, Moisés disse, agora me virarei para lá e virarei esta grande visão. Então Moisés viu uma grande visão. Mas Moisés, com o coração tão quebrantado, que quando ele foi virar para lá, que ele recebeu o cajado do Senhor, que ele disse, não te achegues. Mas que quando ele viu aquela chama, Moisés virou o rosto. Moisés não fez assim, não atemou não. Moisés quebrantou o coração. E ele virou o rosto. Porque se ele virasse o rosto, era arriscado ele morrer. Então Deus provou o coração de Moisés naquele lugar ali. Deus mostrou a situação de Moisés. Por isso, que não falta memória no capítulo, porque em Êxodo está dizendo, é por isso que ele elogia. Moisés ele elogia. Quando Moisés estava perto de partir, ele disse, chama cá Josué. Moisés está perto de partir. Mas Deus chamou, Deus mandou Moisés chamar Josué. Ele chamou. E Josué, com o coração quebrantado, não disse o que é que está me chamando, o que é que quer comigo. Ele não disse isso, ele atendeu a voz. Chegou lá e disse, está perto de Moisés partir, está quase chegando a hora. Mas aí, porque Deus estava preparando Josué para um povo de alta incredulidade, mas um povo de alta também incredulidade, porque naquele lugar ali em Israel tinha um povo muito rebelde, um povo de um coração perverso, um povo de um coração voltado para a maldade, mas tinha um povo também que ouvia a palavra do Senhor, ouvia um povo que respeitava a voz de Deus. Então Moisés foi chamado, e aí Josué veio. Josué atendeu. Josué não disse, que negócio é esse, que negócio de agora? Está me chamando? Está me chamando para quê? Josué era um homem obediente, viveu lado a lado de um homem também obediente. Então ele chamou Moisés e falou. E Moisés disse que estava preparando. E ele disse que estava preparando, chamou Josué para preparar ele, porque ele ia enfrentar uma multidão que não era de brinquedo, não era de brincadeira, e que ele tinha que ter pulso forte, e que ele tinha que ter o coração voltado para Deus, para saber lidar com o povo.
É como essa igreja aqui. Um pastor tem que ter pulso forte. Um pastor tem que ter um coração voltado mesmo para Deus, para lidar com o povo. E assim Moisés estava chegando a hora e Deus chamou ele para alertar ele. Está vendo esse povo aí? É você que vai liderar esse povo. Mas depois que Moisés faleceu, ele chamou Josué. Josué estava um pouco esmurecido, porque havia tanta gente, que ele não era acostumado a liderar aquele povo. Mas ele estava próximo, ele estava vendo um povo rebelde. E Moisés, com toda a paciência, com todo o vigor, com todo o coração voltado para Deus, liderando aquele povo de um coração perverso. E Moisés, na obediência do Senhor, ouvia a voz de Deus, Moisés, todos os dias. Deus falava com Moisés. E depois chegou o fim de Moisés. Aí agora vem Josué. E Josué, o grande Josué, ficou um pouco com o coração assim, temido assim. Não um coração de ódio, não um coração de pavor, não um coração de desacabramento não. Mas ele tinha um coração aquebrantado. Mas ele via tanto o povo como era, o povo rebelde, um povo que não gostava de ouvir a palavra de Deus, um povo que é de teimosia, um povo de mau conduta. Eu creio que ele disse: e agora? Aí Deus veio de lá e disse para ele: tem bom ânimo, Moisés, Josué, que eu estou contigo. Tem de bom ânimo. Eu estou contigo na batalha, eu estou contigo no fogo. Então é assim na minha vida e na sua vida. Quando vir a luta, tem bom ânimo, mas obedeça ao Senhor, se quiser obter a vitória, porque a vitória é para os aquebrantados de coração, não os de mau coração, mas os de bom coração, é quebrantado. Então, olhando bem, voltando lá para Moisés, Moisés pegou, estava lá no Egito, Moisés viu uma confusão, aí ele não teve conversa. Mexeu com o povo de Deus, vai ter confusão. Mexeu com o povo de Deus, vai ter confusão. Então Moisés viu uma confusão entre o egípcio e o hebreu. Aí Moisés não teve. Moisés não se aguentou. O coração de Moisés se compadeceu por aquele hebreu. Foi quando o egípcio estava matando, estava afrontando, estava agredindo o hebreu. Moisés se desfez do coração e foi lá. Mas na verdade, em verdade, não era para Moisés ir, era para deixar Deus agir. Mas ele agiu um pouco insensato. Mas como ele é um homem valoroso, um homem obediente a Deus, Deus viu que aquilo ali não foi de Moisés, foi Satanás puro, para querer a alma de Moisés. Quando você vê alguma confusão vir sobre você, você tem que ter o discernimento no Espírito Santo e buscar a Deus. Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí você vai ver que não é aquilo, não é normal. Mas antes disso, a gente tem que manter o coração quebrantado para Deus. Nós não temos que se alvoroçar, se afoitar, se agir com impulso. E Moisés foi para aquele homem, e aí fez o que? Ele matou aquele homem. E aí foi aonde ele foi separado lá no deserto. E nesse deserto ele foi separado de um lugar chamado Midian. Verdade. Mas foi lá que aonde a vitória Moisés também alcançou. Liderou o rebanho. Jetro botou Moisés para liderar o rebanho de ovelhas. E lá foi aonde foi conhecido ele por Jetro. E lá também, com o coração dele voltado para Deus, ele conquistou também, ele conheceu uma moça, um povo. Ele conheceu um povo voltado para Deus, um povo de bom coração, que foi as filhas de Jetro. E uma dessas filhas de Jetro, ele teve um casamento.
Vou falar também de casamento. Muitos agem insensatamente, com mau coração, com má conduta. Porque Deus já estava preparando tudo lá. Quero dizer para vocês quiserem conseguir alguma coisa, deixe o coração de Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não age insensatamente. Não haja brutalmente. Não haja por brutalidade. Deixa Deus agir. Muitas das vezes a gente age com um coração impulso, um coração que não está no coração de Deus, uma maneira. A gente acaba se quebrando. Mas um coração quebrantado, um coração quebrantado de Deus sabe o que está fazendo e alcançará a vitória. Glória a Deus. Na passagem de Jerusalém, tinha um povo também de coração quebrantado, um coração que sabia que era o Messias, que sabia que era Jesus que estava vindo ali. Mas aqueles que estavam ali, aqueles desacreditados, um de coração desaquebrantado, quando ele viu o povo, o zuzum do povo, e quando ele viu as palmas, quando ele viu o povo gritar, Hosana, 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 ele os reis da maior altura, ele com o coração insensato, ele disse: que alvoroço é esse? Alvoroçado era eles que estavam lá, que não estavam com o coração quebrantado, botando fama nas pessoas, agredindo a pessoa, chamando pessoas de alvoroçada, pessoas que não agem com boa intenção, pessoas que não estão com o coração e mente, nem a mente no coração. Então era eles que estavam com o coração insensato. Então muitos deles não alcançou a vitória. Então a vitória não é para quem quer, a vitória é para quem alcança e pode. Mas a cada dia há uma trajetória na vida de vocês, na vida da igreja. A cada dia uma luta, a cada dia uma prova. Então nós temos que saber que vai vir tudo isso. Hoje nós estamos aqui. Chega lá em sua casa, você que tem família. Eu moro sozinha, mas eu acho desavença. Eu moro sozinha, mas eu acho encrenca. Mas o que é que eu tenho que fazer? Agir com o coração voltado para Deus. Glória a Deus. Eu estou na minha casa muito bem, mas quando eu boto os pés fora da minha casa, eu acho muitas coisas na minha vida, mas eu tenho que manter o meu coração voltado para Deus. Você está aqui na igreja, você que tem família, chega em casa, vocês ouvem uma piada, vocês ouvem uma desavença. O que é que você tem que fazer? Não vai baixar a cabeça, mas também não vai revidar. Então é melhor que cada um busque a Deus e manter com o seu coração voltado a Deus. Não manter com o seu coração voltado para você mesmo. Não agir insensatamente. Não agir imprudentemente. Porque aquele povo lá de Deus, aquele povo de Israel, os profetas, eles foram afrontados, mas nenhum revidou. Eles foram pisoteados, eles foram humilhados, mas ninguém vê um dos profetas dizer brutalidade. Vou voltar como os profetas do Senhor, que eles foram tudo agredidos, mas ele não revidava, ele superou tudo aquilo ali. Ninguém vê um profeta rebelde. Ele se humilhava a Deus a cada dia. Na passagem de Amã, existia um homem desacreditado de Deus, o qual Deus amava, Deus gostava de Amã, mas era um homem rebelde, era um soldado perverso. Mas um dia o coração dele teve que se humilhar a Deus. Um dia ele teve que se aquebrantar. Um dia ele teve que se humilhar. Um dia ele teve que saber quem era ele mesmo. Que ele não era o tal. Ele não era um que ele poderia dizer que ele poderia fazer, que ele poderia bater, que ele poderia agredir ninguém. Então, para ele ser aquebrantado,
Ele teve que se lavar num rio lá, um rio de água suja, um rio Jordão. E ele recebeu a vitória dele. Ele recebeu por ele se humilhar. Mas Amã não queria se humilhar. A vitória ele recebeu porque ele foi curado. Mas porque ele não queria se humilhar e querer desistir de fazer a miséria dele com o povo de Deus, ele foi preparado também uma forca para ele. Então eu quero dizer para vocês, cuidado com a forca que vocês estão preparando para vocês mesmos. Cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com a posição que vocês estão levando. Cuidado com o coração que vocês estão deixando a se levar a desejar. Cuidado com o que você está fazendo. Então o coração quebrantado, ele alcançará a vitória. Um coração quebrantado, ele vence. Um coração quebrantado, ele se humilha. Glória a Deus. Então, aqui, vocês vão alcançar a vitória. A cada dia que vir uma luta, a cada dia que vir uma prova, não precisa você revidar, não precisa você se... Não precisa. Então aqui são as palavras que eu deixo aqui para a igreja em nome de Jesus. E quero que os irmãos se levantem em nome de Jesus e coloquem de pé. E coloquem